Todo mundo que passou férias na roça já ouviu falar do corpo seco, da mula sem cabeça, do lobisomem. Mas e quando essas histórias deixam de ser só histórias? Vou te contar 5 casos reais que aconteceram no interior brasileiro e que vão te fazer entender por que o folclore existe. Sabe aquele clima gostoso da roça? O cheiro de café passado no fogão a lenha, o canto das galinhas, o vento leve que balança as árvores. De dia a fazenda parece um descanso sem fim. Mas quando o sol some atrás do pasto, a paisagem muda de cara. A lâmpada da varanda fica fraca, as sombras engolem o quintal e até o cachorro se cala, com a orelha em pé. O grilo canta mais alto, a coruja responde lá do mato, e cada som não esperado faz o coração disparar. Nessa hora, você se pergunta: que barulho foi esse? Será bicho ou gente? É por isso que o povo antigo avisava: anoiteceu, fique dentro de casa. Quem cresceu no interior sabe. Existe uma regra não escrita. Depois que o sol se põe, você não sai de casa sozinho. Não é superstição, é sobrevivência. Meu avô sempre dizia: a mata tem olhos à noite, meu filho, e nem todos são de bicho. Ele tinha razão, e vou te provar isso com histórias que aconteceram de verdade. E não estamos falando de lenda inventada para assustar criança. Os 5 relatos que vêm agora foram registrados por quem viveu a noite na pele. Já reparou que na roça, quando os cachorros param de latir de repente, todo mundo fica em alerta? É porque eles sentem o que a gente não consegue ver. Teve uma noite, isso foi em 2019, numa fazenda perto de Goiás Velho. Os 3 cachorros da propriedade começaram a uivar ao mesmo tempo, olhando todos para o mesmo ponto da mata. Depois, silêncio absoluto. O dono da fazenda, seu Joaquim, encontrou os 3 no dia seguinte, vivos, mas tremendo, escondidos debaixo da casa. Até hoje, esses cachorros não chegam perto daquela parte da mata. E o pior? As câmeras de segurança da fazenda captaram algo naquela noite. Algo que se movia entre as árvores. Algo grande demais para ser gente, mas que andava como gente. Sabe o que mais assusta? É quando a gente confia demais nos pequenos jeitos de trancar a casa. Cadeado simples na porteira, corrente no portão, tramelas enferrujadas na janela. Assim fazia a família de São Gonçalo. Mas em 2021, numa fazenda no interior de Minas, a família inteira desapareceu. A casa estava intacta, a comida ainda estava na mesa, os carros no lugar. Mas os 5 moradores nunca mais foram vistos. O detalhe macabro? A única coisa fora do lugar era a porteira. Estava aberta. E no chão de terra batida, junto com as pegadas da família, tinha outras pegadas. Pegadas que vinham da mata e voltavam para a mata. Pegadas que, segundo a perícia, não eram totalmente humanas. Agora, deixa eu te contar sobre o corpo seco. Não a lenda que sua avó contava. O caso real que aconteceu em 2018, no interior do Paraná. José Ferreira era um homem cruel. Batia na mulher, maltratava os filhos, roubava dos vizinhos. Quando morreu, ninguém foi ao enterro. 3 dias depois, o coveiro encontrou a cova aberta, vazia. Nas semanas seguintes, pessoas começaram a relatar encontros noturnos com algo que lembrava José, mas que não era mais humano. A pele ressecada, os olhos vazios, o cheiro de morte. A coisa, porque não dá para chamar aquilo de pessoa, aparecia nas janelas das casas. Sempre às 3 da manhã. Sempre batendo devagar na madeira. Toque, toque, toque. 5 famílias se mudaram da região naquele mês. As que ficaram nunca mais abriram as janelas depois da meia-noite. Mas nem sempre o perigo vem do sobrenatural. Às vezes, o verdadeiro terror tem nome
sobrenome e CPF. Lembra do caso do maníaco da roça? Não? Pois é. A mídia não deu muita cobertura. Afinal, eram só famílias do interior sumindo. Entre 2015 e 2017, 8 famílias desapareceram em fazendas isoladas no Mato Grosso. O padrão era sempre o mesmo: casas encontradas abertas, sinais de luta, sangue. Mas nunca os corpos. Foi só quando pegaram o cara, um ex-funcionário de fazenda chamado Carlos, que descobriram a verdade. Ele escolhia propriedades isoladas, observava a rotina por semanas e atacava sempre em noites sem lua. O que ele fazia com as vítimas? Bom, digamos que quando a polícia encontrou o depósito dele, numa gruta no meio da mata, vários policiais precisaram de acompanhamento psicológico. E tem também o perigo que a gente conhece, mas subestima: onças, cobras, aranhas. Ano passado, em Tocantins, uma onça pintada entrou numa casa pela janela. A família toda dormindo. O bicho passou pelos quartos, farejando. Por sorte, ou talvez instinto, ninguém acordou, ninguém se mexeu. No dia seguinte, as pegadas do animal estavam por toda a casa, inclusive ao lado das camas. Agora imagina acordar no meio da noite e dar de cara com 2 olhos amarelos te encarando no escuro. Imagina o hálito quente do bicho na sua cara. Imagina saber que qualquer movimento pode ser o último. Sabe qual é a real? O interior brasileiro é lindo de dia e mortal à noite. É simples assim. Cada estrada de terra esconde uma história. Cada mata fechada guarda segredos. Cada casa abandonada tem um motivo para estar vazia. E o pior de tudo é que quem mora na roça sabe disso. Sabe e aceita. Porque entre o terror conhecido do interior e o terror desconhecido da cidade grande, pelo menos na roça, você sabe de onde vem o perigo. Ou pelo menos, acha que sabe. Agora me diz, depois de ouvir isso tudo, você ainda teria coragem de passar uma noite sozinho nessa fazenda aqui por R$1 milhão? E olha que eu nem contei a pior história. A história sobre o que aconteceu na Fazenda Santa Rita em 2020. Mas essa eu guardo para o próximo vídeo. Porque tem coisa que é melhor você não saber antes de dormir. Se você já viveu algo parecido, deixa aqui nos comentários. Aposto que você tem uma história que vai fazer a galera perder o sono. E se você conhece alguém que acha que a roça é só paz e sossego, manda esse vídeo para ele. Inscreva-se no canal se você tem coragem de ouvir mais. Porque aqui, no Além da Mata, a gente conta o que os outros têm medo de contar. Até a próxima!